Assassinato no grau 33, Charles Moore. Este não é um trabalho de análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para a cultura política do dia ou eventos atuais. Recomenda-se também a leitura da obra no seu todo. Esta é uma tradução minha da edição em espanhol, porém há uma versão em português lançada em 2024 pela editora Flos Carmelli. No dia desta gravação celebra-se o dia de Santa Catarina de Alexandria, do século XIV d.C. Consta que ela viveu no período do tirano Diocleciano. Ela viveu no Egito, governado então por Maximino Daia. Este, ao contemplar a imensa beleza da jovem Catarina, quis tomá-la por esposa. No entanto, a jovem era devota cristã e tinha um juramento de viver apenas para Cristo. O tirano então convocou 50 sábios e místicos egípcios para que convencessem a jovem de que Deus não era Deus e Cristo não era Senhor nem Salvador. Mas, ao fim, acabaram eles, os 50 sábios, sendo convencidos por Catarina do contrário. E convertendo-se, irado, Maximino mandou executar os 50 mestres egípcios e prendeu também a jovem cristã. Mas, como ainda assim ela se recusava a ceder às propostas de Maximino, ele deu ordem para que também a executassem. E a forma de assassiná-la seria pela roda de ferro pontiagudos. Porém, as pontas do ferro, ao tocar os corpos de Catarina, envergavam e não a feriam. Irado, Maximino determinou que a degolasse, decapitasse-a. E, por fim, do pescoço cortado de Catarina jorrou leite, uma seiva como das plantas. O milagre impactou a multidão, trazendo conversões e temor a Deus. Assim, pedimos a Santa Catarina que interceda por nós, para que nenhum mal prospere ante o nosso caminho e nenhuma injustiça se faça aqui nessa análise, e todo o propósito e vontade do nosso Senhor se cumpra na vida de cada leitor e ouvinte. Assim, então, pedimos, Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O autor, padre Charles Theodore Moore, é norte-americano, padre na Santa Igreja Católica, formado em Antropologia e Filosofia e mestrado em Psicologia. É autor de vários livros e este, o mais contundente deles, desnuda os bastidores do Vaticano no pontificado de Paulo VI, no que condiz à penetração da organização da seita filantrópica que segue o bode, se é que você me entende, nos postos e cargos de poder na Igreja em Roma, na política e economia europeia também. As denúncias trazidas pelo padre Moore está baseada na investigação minuciosa do cardeal Edouard Gannon, a pedido do próprio Papa Paulo VI à época, a fim de trazer à luz os eventos também relacionados à morte de João Paulo I e à eleição de João Paulo II, culminando tudo na fatídica reforma conciliar do Vaticano II. E a título de esclarecimento, o autor deixa claro que essa seita, que cultua o bodezinho, tem M no nome e termina com A. Ela não é validada nem aceita pela Igreja. Os valores, crenças e objetivos dela conflitam com os caminhos que Cristo e a Igreja instruem. Além dessa seita, também promover perseguições políticas e ideológicas contra o cristianismo de forma enrustida, patrocinando movimentos anticatólicos em todo o mundo. No México, por exemplo, entre 1925 e 1930, o governo ligado ao Esquadrão Compasso instigou enorme perseguição contra a Igreja Católica, fechando e prendendo conventos, padres, freiras, e também em 1981 a loja P2 tentou infiltrar e destruir a administração financeira do Banco do Vaticano para mergulhar a Santa Sé num colapso geral econômico. Por essa época, já estavam infiltrados na liderança da Igreja Católica. Mas, para conclusão, desde pelo menos 1738, na encíclica Eminente Specula, o Papa Clemente XII proibiu o vínculo ou a adesão entre católicos e adoradores do grande arquiteto do universo. E em 1917 essa proibição foi especificada no Código de Direito Canônico, excomungando qualquer católico que adira a essa ou similar associações anticristãs. Era o Cano 2335. Já em 1983, o Cano 1374 tentou amenizar a situação, separando entre quem é apenas filiado e quem tivesse posição de liderança nessa seita, determinando uma pena justa para o adepto e a pena de interdição para quem fosse líder.
De qualquer modo, se manteve a proibição de se fazer parte dela. E assim o autor faz ainda a ressalva de que o papel desses adoradores do bode infiltrados na igreja esteve sempre focado em dois âmbitos. No papel político, alcançando e ocupando cargos de alta patente no clero e no Vaticano, para de lá influenciar nas decisões burocráticas e oficiais da Santa Sé. E também no escopo humanista da igreja, que diz respeito às ações práticas das dioceses, grupos e movimentos eclesiais desde o Vaticano até as pequenas paróquias de cada cidade, gerando novas iniciativas supostamente pastorais, como acolhidas e catequeses voltadas para o público LGBT, minorias sociais, coletivos negros, indigenistas, etc. Sempre pautas devotadas à esquerda política e comunismo. Diante disso, o arcebispo Edward Gannon foi encarregado pelo Papa Paulo VI de investigar a infiltração M-A-C cedilha, pontinho termina com C-A, no final, na alta cúpula do Vaticano com a intenção de destruir a igreja de dentro para fora. A missão de Gannon era produzir um dossiê dos prelados que fizessem parte dessa seita, e ao final o Papa pudesse discutir maneiras de reformar a sé de Roma e corrigir o que os pedreiros esotéricos, se você me entende, tinha feito de ruim na igreja. Sabe-se que o documento definitivo de Gannon continha vários volumes e foi apresentado a sucessivos papas, mas sem que conseguisse ou tivessem o interesse de resolver a questão. Até que foi ocultado em algum lugar nos arquivos do Vaticano. Mas o que sabe-se claramente, dentre o próprio alto escalão em Roma, é que as indicações para a nomeação de cardeais vêm de pessoas comprometidas com essa seita, e os responsáveis pelas reformas litúrgicas e teológicas na igreja também. Mas, dentre outras coisas, o autor dedica algumas páginas, cerca de 2 capítulos, relatando sua amizade com o professor Padre Marini, na época do seminário, e de como ambos se aliançaram ao arcebispo Gannon, que fez, a pedido do Papa Paulo VI, como já dito, a extensa investigação sobre a infiltração daquela seita do compasso e esquadro nos altos cargos da Santa Sé. O padre Charles Moore descreve como se formou o elo de amizade entre eles e como foi o empenho de Gannon para concluir suas pesquisas, que durou 3 anos pelo menos, recebendo ameaças de morte, muita pressão e perseguição de todos os tipos. Nessa descrição eu destaco algo da história de Mario Marini, que foi quem aproximou Moore de Gannon. Marini era filho de um casal ateu e comunista ativo, e quando manifestou aos pais o desejo de seguir a vocação sacerdotal, ele foi sabotado e odiado pelos próprios pais. Eles o forçaram a estudar engenharia na faculdade e tentaram de tudo para desviar o filho do caminho sacerdotal. Então, só depois de se formar engenheiro como o pai Marini queria, é que ele conseguiu ingressar no seminário de teologia, mas não sem ser deserdado pelos pais. E foi só pela providência divina que conseguiu, bem distante de sua cidade natal, ser aceito para se formar padre. O mais relevante nisso é que seus pais só o desprezaram e perseguiram porque tinham suas mentes doutrinadas pela ideologia comunista. E comunismo é isso, o ódio e perseguição a Deus e aos cristãos, o que nos leva a pensar no grau de demência e corrupção moral e espiritual que estão as pessoas para seguirem a doutrina marxista e ainda se dizerem cristãos. Sendo que o comunismo é totalmente anticristão, é algo das trevas que, aonde é instalado, persegue, mata, prende quem se declara cristão. Na Nicarágua, China, etc., padres e freiras são assassinados, presos ou expulsos por serem crentes em Deus e praticarem a religião. Karl Marx odiava Deus e a fé religiosa, e tanto que fundou a própria religião, que é o marxismo, onde ele é o Deus, e o materialismo dialético é o único dogma. Mas agora os fanáticos e mau caráter fingem que o cristianismo e o comunismo são compatíveis, e aderem à teologia da libertação, à teologia da missão integral, e saem por aí contaminando as paróquias e templos evangélicos com falácias de inclusão social, LGBTismo, interseccionalidade, teoria crítica racial, feminismo e todas essas pragas, inclusive a teoria do adornamento e da Igreja Sinodal de Bergoglio. Isso é também coisa comunista plantada por falsos cardeais, bispos e padres infiltrados para destruir a fé cristã desde o Vaticano. Mas de todo modo, em junho de 1972, na solenidade de São Pedro e São Paulo, na Basílica de São Pedro no Vaticano, o então Papa Paulo VI tinha declarado que, por uma fresta, a fumaça de Satanás havia entrado no templo de Deus. No contexto da reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II, já nessa época, o cardeal Dino estava prefeito da assinatura apostólica, o Supremo Tribunal da Igreja, e também o cardeal Silvio Oddi
apresentaram ao Papa contundente documentação denunciando pelo menos 2 altos membros da Cúria Romana, o cardeal Sebastiano Baggio, prefeito da Sagrada Congregação para os Bispos, e Dom Annibale Bugnini, vice-secretário da Sagrada Congregação para o Culto Divino. Com provas robustas em mãos, Staffa e Oddi acusaram formalmente Baggio e Bugnini perante o Papa de serem membros ativos do grupo do Esquadro Compasso, traidores infiltrados no governo central da Igreja Católica Romana. A situação era gravíssima, visto que o cardeal Baggio era o responsável por decidir quem se tornaria bispo da Igreja Católica em todo o mundo. E então, os bispos nomeados sob seu comando refletiam as opiniões ideológicas liberais do próprio Baggio. De 1973 por diante, os bispos eleitos por ele, para se ter uma ideia, passaram a ser chamados de Baggio Boys e eram reconhecidamente marxistas. Sempre que podiam, se opunham à autoridade do Papa e desprezavam a ortodoxia teológica, além de já naquela época pregarem e defenderem o tal adionamento que Bergoglio tanto fala no contexto da Igreja Sinodal atual. Todos esses liderados pelo prelado Sebastiano Baggio buscaram promover mudanças profundas na Igreja nos aspectos da liturgia, da doutrina e da norma moral católica. E o mesmo Baggio tinha enorme influência sobre o braço direito do Papa, que era o secretário de Estado cardeal Jean Villot. Mas dado a seriedade e delicadeza da situação, o Papa encarregou seu homem de confiança, o secretário adjunto Giovanni Benelli. Logo, Benelli deveria convocar, sob discrição e sigilo, o benemérito Mario Marini, que então dava aulas no seminário onde o próprio padre Moura estudava. E essa convocação era para que Marini o ajudasse na sigilosa investigação do alto clero católico sobre a adesão deles à seita do grau 33. Então, após a investigação preliminar, Benelli apresentou-se ao Papa Paulo VI e recomendou que se fizesse uma vasta e ampla apuração a escavar todos os tentáculos do grau 33 dentro do Vaticano. As investigações prévias apontaram, então, para a influência da seita até mesmo do Banco do Vaticano nas finanças da Santa Sé. E em seguimento a isso, em meados de 1978, Eduard Guénon foi a Roma encontrar-se privadamente com o Papa Paulo VI, carregando os calhamaços de documentos que provavam a infiltração e planos satânicos da seita do grau 33 no Vaticano. Aquele ano, em especial, estava sendo caótico, tanto para a Santa Sé quanto para a Itália como um todo. Meses antes, o próprio ministro Aldo Moro tinha sido sequestrado e assassinado pelos comunistas que intentaram tomar o poder no país. Essa mesma influência marxista também agia no entorno do Papa, sob direção dos homens do Esquadro e Compasso. E de todo modo, a investigação de Guénon tinha durado 3 anos e apontado com total certeza e clareza o envolvimento com a seita, com o marxismo institucional ou com ambos. Vários padres, diversos bispos e pelo menos 2 cardeais do mais alto escalão do Vaticano. E de início, então, o secretário de Estado e o secretário adjunto, estando eles próprios comprometidos com o grau 33, de tudo fizeram para que o Papa não se encontrasse com Guénon e tomasse conhecimento da trama política esotérica que dominava a Cúria Romana. E com muita relutância, tiveram de deixar o Papa sós com o bispo e os documentos incriminadores que trazia consigo. Ao expor os fatos que os documentos traziam, foi apresentado ao Papa que Jean Villot, o secretário de Estado e, portanto, braço direito do Sumo Pontífice, era pessoa ativa no grau 33 e articulou para que o cardeal Sebastiano Baggio assumisse como prefeito da Sagrada Congregação para os Bispos em 1972. Baggio, então, também participante da mesma seita do Esquadro e Compasso, passou a nomear novos bispos em todo lugar no mundo, que tinham alguma conexão, direta ou indireta, com a seita ou com o Partido Comunista. E a cada novo arcebispo, ele dava uma sede metropolitana e com essa barganha, garantia o voto nas eleições papais desses prelados que lhes devia esse presente que receberam em forma de cargos e dioceses boas, prósperas, essas coisas. E o relatório oral de Guénon ao Papa avançou mais algumas páginas dos documentos, detalhando alguns dos esquemas montados no Vaticano por um grupo articulado de adoradores do bode, mas disfarçados de bispos e cardeais. Denúncias que envolviam desvio de verbas na casa dos milhares de dólares, também formação de quadrilha, misticismo e satanismo nas próprias dependências da Santa Sé e fraudes envolvendo até o Banco do Vaticano. Mas apesar de reconhecer a gravidade daquilo, o Papa Paulo VI considerou que ele já estava velho e incapaz de lidar com aquela questão e determinou que Guénon guardasse os documentos em sua posse e bem longe do Vaticano e os
passasse ao próximo Papa quando esse fosse eleito, a fim de que o novo pontífice tomasse as providências cabíveis. Mas, falando em providência, Paulo VI faleceu já em 1978 e foi sucedido por João Paulo I. Esse, tendo a oportunidade de remover dos seus cargos os hereges infiltrados, optou, num primeiro momento pelo menos, de mantê-los, o que deu a esses a oportunidade e acesso a setores e pessoas que não deveriam mais ter. Uma ovelha que queria andar perto demais dos lobos acaba sendo devorada, né? Contudo, o novo Papa tinha alma e coração cristão, e era verdadeiramente um católico e amava a igreja. E enquanto mantinha os lobos devoradores por perto, articulou com fiéis amigos que lhes trouxesse e desse a conhecer os bastidores da seita infiltrada no Vaticano. E nesse propósito solicitou que os mesmos documentos que antes tinham sido apresentados a Paulo VI, compilados por Guénon, fosse agora trazido a ele. E sua intenção parecia ser desmascarar todos esses lobos em pele de ovelha que escondiam-se por trás da túnica e batina ali na Santa Sé. E na audiência privada entre o Papa, João Paulo I, e o arcebispo Guénon, o pontífice fez saber que partilhava das mesmas apreensões de Paulo VI, de que a fumaça de Satanás tinha sim entrado na igreja. E Guénon descreveu ao Papa alguns dos malfeitos do arcebispo Bonini, adepto do grau 33, com a óbvia intenção de reformar a igreja e adaptá-la ao mundo, e abrindo brechas para Satanás. Ele contou, então, que Bonini liderou a reforma litúrgica pós-Concílio Vaticano II e criou novos e modernistas ritos sacramentais com a participação de teólogos protestantes e pessoas de outras fés religiosas, corrompendo assim a santíssima tradição apostólica. Annibale Bonini foi o arquiteto da Missa Nova, introduzida a partir de 1969, pelo menos. Mas à frente de mudanças até mais satânicas e perigosas da igreja, estava o igualmente adepto do grau 33, o cardeal Sebastiano Baggio. E, para o bem da Igreja de Cristo, o novo Papa, sendo aconselhado pelo arcebispo Guénon e respaldado por 3 anos de profundas pesquisas que delataram Baggio como adorador do bode e um anticristão enrustido, João Paulo I decidiu confrontá-lo e expulsá-lo do Vaticano, iniciando uma limpeza moral e espiritual na Santa Sé Romana. Mas, porém, na noite em que encontrou-se a portas fechadas com Baggio, naquela madrugada o pontífice foi achado morto em seu leito. Exatos 3 dias após falar com Guénon e desvelar a corja do esquadro compasso e 33 dias após ter sido coroado Papa. Em seu lugar, Karol Wojtyła foi sagrado Papa, e os mesmos cardeais do diabo permaneceram no poder, já que João Paulo I não houvera tido tempo para efetuar as mudanças necessárias, sendo, ao que tudo indica, assassinado antes. Então, em janeiro de 1979, mais uma vez, Eduard Guénon teve uma audiência, dessa vez com o 3º Papa, para tratar e expor sobre a penetração do grupo do bode no Vaticano. Contratempos forçaram o encontro a ocorrer em fevereiro ao invés de janeiro, mas, para a frustração de Guénon, o novo pontífice também não se dispôs a enfrentar o eixo do mal instalado no Vaticano. E tudo foi ficando como estava. Frustrado, Eduard Guénon renunciou seu cargo em Roma e exilou-se nas vilas pobres da Colômbia, vivendo a santidade e cuidados aos necessitados de lá. Mas antes de partir, alertou a Karol Wojtyła, João Paulo II, que havia um plano do mesmo grupo do grau 33 que assassinou o Papa Paulo VI para também matá-lo. Na época, início de 1979, o Papa duvidou que fosse verdade, mas em 1981, o serviço secreto italiano informou ao Papa uma conspiração de membros da loja Propaganda Dui, da seita do grau 33, para matá-lo, e em maio daquele ano, o Papa sofreu sim um atentado a tiros, que apenas por milagre divino não lhe tirou a vida. E enquanto lutava pela vida no hospital, Wojtyła expressou em tom de preocupação e remorso: encontre Guénon. E em 1985, Eduard Guénon foi nomeado por Wojtyła a cardeal. E assim está escrito: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas 8:17. E assim encerra a análise da obra Assassinato no Grau 33, de Padre Charles Theodore Moore.